Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, mas quem? O professor Emerson, para fazer o quê? Trabalhar literatura, para a gente conhecer novos textos, conhecer novos autores, viver alguns personagens, viajar nessas histórias literárias que têm sido contadas para vocês com todo carinho. E para nossa história de hoje, eu te convido para a gente pensar em alguns objetos. Você conhece alguns desses objetos? Olha só esse primeiro é um pouco mais fácil, pode ser que você conheça. E esse segundo, você conhece esse segundo objeto? Já viu em algum lugar? Já usou esse objeto? Será que você tá aí, tem na sua casa esse objeto? E esse? Conhece esse? E esse? Já viu esse? São muito parecidos, mas são coisas diferentes, certo? E esse objeto aqui, conhece esse objeto? Já ouviu falar desse objeto? Se você tem contato aí com pessoas mais velhas aí, além da sua casa, então você pergunta aí, por exemplo, do curso de datilografia. Se você perguntar sobre o curso de datilografia, que essa aqui é uma máquina, né? Uma máquina datilográfica. Então as pessoas faziam cursos de datilografia e vou confessar para você que eu sou uma dessas pessoas que fiz sim curso de datilografia, certo? Eu trouxe esses objetos para vocês para a gente já ir pensando em épocas, né? Porque vocês perceberam que são épocas o quê? Né? Todos esses objetos nos trazem uma memória, uma distância de tempo, né? Desse tempo que nós temos agora. Então eu trago para você já ir pensando nessa questão de tempo, porque essa questão de tempo, essa questão de história tem tudo a ver com o nosso texto de hoje. E por isso eu te convido para assistir a um vídeo sobre uma época muito antiga. Vamos assistir esse vídeo sobre uma época muito antiga? Então, convido vocês a prestarem atenção nesse vídeo. Então, vamos lá!
Então, gostaram desse vídeo, desse curta aí que traz essa questão histórica e é interessante, né? Ali buscando alguma coisa, né? Buscando a cenoura, ainda descobrindo como tudo isso poderia ser feito. É bem interessante, certo? Só que agora nós vamos pensar um pouquinho. Você já parou para pensar que todos os objetos que conhecemos tiveram que ser inventados? Sim ou não, certo? Qual invenção você acredita ser a mais importante e qual não deveria ter sido inventado ou inventada, né? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, é bem interessante quando a gente pensa nessa questão do que já foi inventado e daquilo que, né, poderia ter sido inventado e coisas que, né, poderiam não ter sido inventadas. Então, é bem interessante quando a gente pensa em toda essa situação. Porque hoje, né, nesse mundo que a gente vive, parece que já temos absolutamente de tudo. Será que não tem mais nada para ser inventado? Daí, quando a gente pensa, daí de repente aparece alguma coisa que foi inventada. Mas nós vamos pensar mais um pouquinho, e eu te convido para isso, tá? Como seria a nossa vida se alguns objetos não existissem? Então agora você vai pensar, como que seria a sua vida, olha aí a seu redor, né? Como que seria a sua vida se alguns objetos não existissem? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, olhou aí a seu redor, como que seria a sua vida se alguma coisa aí, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Um celular, por exemplo, não existisse. Nossa, como que seria a sua vida se não existisse? Você já parou para pensar que algumas pessoas, né, essas pessoas mais velhas, assim como eu, né, tudo isso foi chegando aos poucos na vida dessas pessoas e elas foram se acostumando com isso. Claro que, né, quando a gente nasce com a coisa que já existe, sei lá, luz elétrica, a gente nasceu, a luz elétrica já existia, então tudo aquilo parece ser muito comum, muito banal. E às vezes a gente acaba esquecendo de quando essas coisas ainda não existiam. Okay? Então, gosto que você vai pensando sobre isso, porque tem tudo a ver com o nosso texto de hoje. E por falar no nosso texto de hoje, a autora que vamos conhecer não inventou a roda, certo? Mas ela cria histórias que nos fazem refletir sobre muitas coisas, né? E essa autora quem é? É a Eva Furnari, né? Nascida no ano de 1948. Te convido para a gente conhecer. Então acompanhem comigo. Eva Furnari é escritora e ilustradora de obras infantis e infanto-juvenis. Nascida na Itália, veio para o Brasil junto com sua família, quando tinha 2 anos de idade. A autora também é arquiteta. Chama a atenção de vocês para isso, a autora também é arquiteta, porque algumas obras dela são ilustradas, né, por ela mesma. Então, trouxe para vocês algumas obras dela, que ela trabalha aí com infantil e infanto-juvenil.
São obras interessantíssimas, essas obras da nossa escritora Eva Furnari, porque ela trabalha essas obras de uma forma muito interessante, de uma forma que nos faz realmente refletir, indiferente da idade que tenhamos. A nossa história de hoje, ela se chama Lolo Barnabé. E conta a história de Lolo e sua família em busca de um pouco de conforto para suas vidas. Certo? Essa é a nossa história de hoje, Lolo Barnabé. Será que você já conhece essa história do Lolo Barnabé? Se você conhece, te convido para fazer a leitura novamente comigo, mas se você não conhece, fique prestando bastante atenção, porque é bem interessante. Mas primeiro, eu peço para você analisar o detalhe da capa. Olha só o que nós temos nessa capa, né? Tem ali esse detalhe, que acreditamos que ser a família ali, o Lolo, Barnabé e família, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos pensar um pouquinho, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aí essa imagem e pensar. Quantas pessoas compõem a família de Lolo? Quantas pessoas compõem a família de Lolo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que eles gostariam de mais conforto? Essa é a nossa segunda pergunta. E a terceira, o que poderia oferecer, né, a eles? O que esse conforto poderia oferecer a eles? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensaram aí? Vou trazer para vocês o quê? Trago ali a capa, certo? Trago a capa para vocês. Olha só, quando vocês analisaram a capa, vocês perceberam que aqui, olha só, tem uma pessoa. Então, quantas pessoas, né, compõem essa família? Compõem 3 pessoas. O que poderia trazer conforto a eles? Muita coisa pode, né, trazer conforto. Por quê? Porque nós temos visões de conforto muito diferentes. Aquilo que é conforto para um pode não ser conforto para outro. Então é interessante a gente pensar nisso. Tá? Então, muita coisa a gente pode responder ali. E é claro que você me conhece, sabe que eu fico curioso para saber a resposta de vocês. Então, vamos iniciar a leitura do nosso conto Lolo Barnabé. Me acompanhe. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem muito criativo e inteligente chamado Lolo Barnabé. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela também era como ele, criativa e inteligente. Casaram-se por amor, muito amor. Depois da lua de mel, escolheram a melhor caverna da região para morar. E logo no primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o finfo Barnabé, também criativo e inteligente. Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, sentavam-se todos em volta da fogueira, assavam a carne, cantavam canções e agradeciam a Deus pela beleza da vida. Eram muito felizes, mas nem tanto. Agora que nós já fizemos a leitura desta introdução, para a gente conhecer ali essa família, então a gente sabe que é composta ali pelo Lolo Barnabé, sua esposa a Brisa, e temos também quem? Nós temos o filho desse casal, chamado Finfo. Eles eram muito felizes, mas nem tanto. E agora a gente vai pensar um pouquinho. Por que você acha que eles eram felizes, mas nem tanto? Né? Por que existe esse mas? O que poderia faltar para a família? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, o que será que acontece? Que eles eram felizes, mas nem tanto, né? Esse mas nem tanto pesa tanto, né? Ali nessa história, porque era uma família, né? O marido ali, o Lolo, nós temos a esposa, a Brisa, e também o filho. Eles fazem todas as coisas, mesmo ali numa época em que não existiam essas coisas que a gente conhece. O que será que poderia atrapalhá-los para eles não serem felizes? Será que a gente consegue descobrir nessa história? Então, acompanhem comigo a leitura novamente. A caverna era úmida. Por essa razão, Lolo e Brisa acharam melhor construir uma casa no alto do morro. Teriam mais conforto e poderiam viver melhor. Lolo, que era muito habilidoso, fez uma casa linda e a família animada mudou-se para lá. Brisa queria que a casa fosse amarela e Lolo, que amava a esposa e lhe fazia todas as vontades, pintou a casa de amarelo. O tempo passou e eles estavam felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava de vestir aquela pele de animal. Sentia frio. Então, eles tiveram a ideia de fazer roupas mais adequadas. E como ela também era habilidosa, inventou o vestido. Ficou animada e, em seguida, inventou o sutiã, a calcinha, a cueca, a camisa, a calça, a bermuda e o pijama. E Lolo inventou sapatos que combinassem. Brisa achou que faltava uma coisa e falou para Lolo: Amor, não podemos deixar nossas belas roupas pelo chão. Você não acha que poderíamos fazer assim uma espécie de móvel para guardar a roupa? Lolo achou que era uma excelente ideia. Tudo ia ficar mais limpo e inventou o guarda-roupa. Como era muito habilidoso, fez um grande armário de cerejeira, cheio de gavetas, portas e puxadores cromados. Finfo adorou. Já tinha um lugar para se esconder quando brincasse de esconde-esconde com o pai. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo tinha feito uma bagunça danada para construir o armário e Brisa ficou irritada. Lolo, então, para acalmar a mulher, inventou a vassoura e achou que era melhor já fazer uma oficina longe de casa para não atrapalhar a felicidade do lar. E fez. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. E agora que nós fizemos a leitura de mais uma parte, né? Que todos ficaram felizes, mas nem tanto, alguma coisa está atrapalhando ali essa felicidade. Te convido para a gente reler um trecho e você vai pensar a respeito ali desse trecho. Olha só. Lolo, então, para acalmar a mulher, inventou a vassoura. Você acha que essa invenção acalmaria a Brisa, né? A vassoura? Quais outras coisas Lolo poderia ter inventado para acalmar a esposa? Um tempinho para você e eu já volto. Então, pensaram a esse respeito, né? Claro que dependendo aí de como você enxerga, você vai ver de uma forma tudo isso, mas é interessante essa questão do Lolo, né? Inventar uma vassoura para acalmar a mulher. Sei não, hein, Lolo? Se você fez a coisa certa, tem aí talvez que rever aí, repensar algumas coisas. Por quê? Porque o Lolo era tão inventor, né? Inventava tanta coisa e era tão habilidoso que a gente já viu isso, que ele era habilidoso. Olha quantas outras coisas ele poderia ter inventado para acalmar a mulher, não é verdade? Fico curioso para saber aí o que você marca, né? Como que você enxerga, né? O que você faria
para acalmar ali a esposa, a Brisa. Né? Então é interessante a gente pensar isso e claro, que você sabe que eu gostaria muito de poder estar aí olhando as suas respostas para saber o que você pensa a esse respeito. Mas vamos continuar a nossa leitura. Olha só. No lar havia problemas. Finfo acordava sempre com o pijama sujo depois de dormir no chão. Brisa discutiu a questão com Lolo e eles acharam que podiam construir uma espécie de coisa assim, de madeira, com 4 pés, macia por cima. Ia ser muito mais confortável e a vida deles ia melhorar. Lolo pensou bastante, trabalhou muito e inventou a cama. Como todos sabem, Lolo era caprichoso e já inventou a cama com colchão, cobertor e travesseiro. Brisa ficou encantada, principalmente com o travesseiro, que era a coisa mais macia do mundo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. E agora, para um pouquinho, para chamar a atenção de vocês, todos ficaram felizes, mas nem tanto. Então, estão pensando aí a respeito do porquê? Porque as coisas estão aparecendo. Perceberam que, o Lolo vai inventando, essas coisas estão aparecendo, mas isso não está deixando essa família feliz, porque afinal é o que a gente quer ver, que todos ficaram felizes, sem esse mas ali, Mas o Lolo tá se esforçando, tá inventando. Será que a gente ainda descobre como que essa família fica feliz? O que você acha? Você acha que a gente descobre como essa família fica feliz ainda nessa história? Então, para a gente tirar essa dúvida, vamos continuar. Olha só. Como eles almoçavam e jantavam em cima da coisa macia, a cama, estavam sujando muitos os lençóis. Lolo, então, inventou a mesa. Ora só, todos ficaram felizes, mas nem tanto. Pois ele estava cansado de tanto inventar e construir coisas, além de caçar e colher frutas, é claro. Lolo e Brisa estavam achando que cozinhar na fogueira dava muito trabalho e eles não queriam trabalhar tanto. Se inventassem algo mais prático, teriam mais tempo para ficar juntos, se divertir e descansar. Inventaram então o fogão a gás. Lavar a roupa lá no rio também era coisa dura. Brisa e Lolo queriam facilitar essa tarefa. Pensaram muito e inventaram a água encanada e o tanque. E já que tinham inventado a água encanada, inventaram logo o banheiro para não ter que ir no mato à noite no frio. Deu trabalho. Lolo já trabalhava 8 horas por dia, inventando e construindo coisas e, apesar do cansaço, o resultado compensava. O banheiro ficou maravilhoso. Fizeram uma festa com o sabonete, o shampoo, o condicionador, o creme hidratante, a esponja de banho, o talco, o papel higiênico, o perfume, o mercúrio cromo, o algodão, a gaze, o esparadrapo, o cotonete e etc. Lolo adorou o creme, a lâmina de barbear, a loção pós-barba, o barbeador elétrico, o desodorante, etc. Ficaram encantados com a escova de dentes, o creme dental, o protetor solar, o colírio, etc. Divertiram-se muito com o pente, a escova, o grampo, o secador de cabelo, etc. E enlouqueceram de alegria com o espelho. Resultado, todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo tinha tanto trabalho e passava tantas horas por dia fora de casa, inventando coisas para dar conforto e facilitar a vida, que ficava estressado e com saudades do filho, que sempre estava dormindo quando ele chegava. Então, Lolo inventou o telefone, para que eles pudessem se falar diversas vezes por dia. Nesse momento, eu vou parar a leitura para a gente conversar um pouquinho daquilo que a gente já leu, principalmente dessa última parte, que é a invenção do telefone. Então, a gente sabe que o telefone, já faz algum tempo que existe telefone, principalmente o telefone fixo. Mas agora que nós estamos nesse momento, que nós temos ali os telefones na palma da nossa mão. Por que eu estou falando isso? Porque o Lolo, ele inventou isso para falar mais com
o filho. Mas agora que a gente tem esse celular ali na palma da nossa mão, que nós podemos falar mais com as pessoas. Como que você está fazendo uso? Como que você está falando com essas pessoas? Será que você faz a fala somente digitando? Ou mesmo por áudio, que seja, né? Que você faz ali o áudio pelo aplicativo. Será que é isso que você está fazendo? Ou você é uma daquelas pessoas que liga para as pessoas, para conversar com as pessoas, ligar mesmo, não somente mandar mensagens. Por quê? Porque o Lolo, o nosso ali, né, o nosso personagem Lolo, ele fez para se sentir mais próximo do filho, ele inventou esse telefone. A gente sabe que não é a mesma coisa como presencial, mas seria uma forma de ele manter o contato. Então, fica aí para vocês refletirem a respeito de como você está utilizando, né, esse telefone, essa facilidade. Porque o Lolo teve que inventar. A gente não teve que inventar, não. Alguém fez isso pela gente. Mas como que a gente está fazendo uso dessa invenção? Então, fica para vocês refletirem sobre isso, ok? Então, vamos continuar. Pelo telefone, não dava para abraçar, nem beijar. Então, tiveram a ideia de Brisa ajudá-lo na oficina. Assim, Lolo poderia chegar mais cedo do trabalho para abraçar e beijar o filho. Ora, todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolo, à noite, quando chegavam do trabalho, depois de abraçar e beijar o filho Finfo, ainda tinham que lavar a louça, a roupa, fazer o jantar, passar pano no chão e ficavam cansados, irritados, briguentos e enjoados de fazer todos os dias aquilo tudo. Naquele tempo, ainda não tinham inventado a pizza delivery. Acharam que a solução era facilitar as tarefas. Pensaram tanto que quase fritaram o cérebro quando inventaram de uma só vez o liquidificador, a batedeira, a centrífuga, a cafeteira, o espremedor, a garrafa térmica e etc. O micro-ondas, a torradeira, a sanduicheira e etc. A máquina de lavar roupa, o sabão em pó, o detergente, o amaciante, o alvejante, o desinfetante e etc. A geladeira, o freezer, a despensa, etc. A máquina de lavar louça, a secadora, o balde, o esfregão, a lata de lixo, etc. O carpete, o aspirador de pó, o tira-manchas, etc. E finalmente inventaram o fim de semana, que ninguém é de ferro. Sempre tinha algum aparelho que encrencava e isso era uma dor de cabeça danada. Eles tinham que levar para a oficina para consertar e, como já estavam acostumados com o conforto, ficavam extremamente irritados e impacientes de fazer as coisas na mão. Além do mais, a família Barnabé agora era chique. Lolo, Brisa e Finfo passaram a achar importante estarem sempre bonitos e elegantes. Não queriam mais andar de qualquer jeito, com a roupa amarrotada. Não ficava bem. Lolo inventou, então, o ferro de passar. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Paro mais um pouquinho agora para a gente conversar a respeito, né, dessas invenções do Lolo. Estão percebendo que, né, claro, ele vai inventando das coisas maiores até as coisas menores. Você já está conseguindo pensar sobre esse mais nem tanto? O que está fazendo com que a nossa família ali, a família Barnabé, não seja feliz por completo? Será que essas invenções não são suficientes? Será que tem que inventar ainda mais coisas? Será que é isso que está acontecendo? Lembra lá no início, quando eu havia perguntado para vocês o que aconteceria se algumas coisas não tivessem inventado? Como que seria isso para você? Então é bem interessante a gente ir pensando nessas invenções, né? E principalmente nesse mas nem tanto. Então, vamos continuar. Dava um trabalho danado passar a roupa e Brisa não tinha mais tempo. Afinal, ela trabalhava fora. E Lolo, dessa vez, não se sabe por quê, não conseguiu inventar uma máquina de passar roupa. Deve ter dado um tilt nas ideias dele. Mas é compreensível, porque afinal, ele também era humano e às vezes falhava. Lolo ficou muito deprimido e pensativo, mas a mulher foi compreensiva e arranjou uma solução. Chamou sua prima para vir todos os dias passar a roupa. Era uma ótima ideia, porque ela poderia fazer também as outras coisas na oficina.
A prima queria alguma recompensa por trabalhar na casa e então inventaram o dinheiro e deram para ela um salário. Como era pouquinho, chamaram de salário mínimo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Finfo ficava sozinho o dia inteiro, sem a mãe nem o pai por perto. Sentia-se infeliz, não tinha com quem brincar, já que a prima de Brisa também só ficava cuidando da casa. Então Lolo e Brisa inventaram a televisão, o sofá e o controle remoto. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lemos agora, então, mais uma parte do texto, né? E a gente sabe que esse mas nem tanto está persistindo na vida dessa família. Então, agora te convido para a gente pensar. Para você, o que estaria faltando para que eles fossem totalmente felizes? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, pensaram a esse respeito? O que será que está acontecendo? Né? Por que as pessoas, né, dessa família não estão ficando felizes? O que você acha que está faltando? Ou será que você acha que está sobrando? Olha, não é interessante a gente pensar aí na falta ou na sobra de alguma coisa? Será que já não tem muita coisa inventada? E parece-me, não sei se vocês perceberam, mas parece que cada vez que vai inventando mais e mais e mais e mais e mais problemas vão aparecendo, que uma coisa inventada vai gerar um problema, que daí vai inventar uma coisa para solucionar aquele problema que vai gerar um outro problema. Vocês já pensaram nessa possibilidade, né, de inventar uma coisa para consertar algo e daí, depois daquela invenção, tem que inventar algo para consertar aquele algo e assim por diante, que parece que essas invenções não acabam nunca. E lembram lá no início que eu havia dito para vocês que, pra gente, né, de agora, desses tempos de agora, parece que tudo já foi inventado. Não, ainda tem muita coisa que pode ser inventada. E você aí de casa pode ser uma dessas pessoas, pode ser, imagine, um inventor, uma inventora aí para trazer benefícios para nós, para nossa sociedade, né? Bacana você já ir pensando nisso. Mas vamos voltar à nossa família do Lolo Barnabé para saber o que é, afinal, que está faltando, porque já sabemos que está faltando alguma coisa. Então vamos lá. Eles chegavam à noite tão cansados do trabalho e o Finfo querendo brincar e eles querendo descansar que acabavam brigando. Depois, também, cansados de brigar, sentavam-se todos na frente da televisão e ficavam hipnotizados e mudos como sacos de batata. A família Barnabé sentia que aquilo não estava bom. Havia alguma coisa errada naquela história, mas era difícil entender o que é que estava errado. A situação parecia um grande nó. Lolo e Brisa pensaram logo em inventar mais alguma coisa. Mas pela primeira vez não sabiam o que fazer. E na verdade, pela primeira vez, também perceberam que não era o caso de inventar mais nada. Então, eles foram para o quintal, acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela, muito tristes, buscando uma saída. Olhando para o fogo, entenderam que eles mesmos tinham criado aquela situação. E ficaram muito infelizes.
mas nem tanto. Agora paro novamente, chamo a sua atenção para isso que nós acabamos de ler. Nós mudamos o todos ficaram felizes para agora e ficaram muito infelizes. Existe essa diferença, certo? Agora eles estão infelizes, mas nem tanto. Então existe ali uma possibilidade de esperança, né? O que será, né, que pode ajudar? Por isso eu te convido para nós pensarmos. O que teria acontecido que deixou Lolo e a família infelizes? Eles ficaram infelizes. Mas o que aconteceu? Vou dar um tempinho para você relembrar a nossa história, escrever aí e eu já volto. Então, durante a nossa história, a leitura da nossa história, o que foi que aconteceu que deixou essa família infeliz? E o que poderia acontecer para deixá-los felizes? Né? Durante a nossa conversa, a leitura, a gente foi conversando e pensando nesta possibilidade, né? Do que poderia deixar essa família feliz. E agora a gente tem que pensar o que a deixou infeliz. Será que foram as invenções que deixou a família infeliz? Será que foi perceber que precisa inventar algo que eles não conseguem inventar? Né? Será que é isso? Será que algo ainda precisaria ser inventado para deixar essa família feliz? O que você acha, né, que pode ter acontecido para fazer essa família infeliz? Porque vocês lembram lá no início da nossa história, bem lá no início da nossa história, eles viviam ali do seu jeito simples, né, mas eles viviam felizes. E agora nós temos o Lolo e a família infeliz. Vamos continuar a história para saber se a gente consegue descobrir, afinal, por que eles estão infelizes? Então, olha só. Lolo contou uma história e Finfo contou outra. Brisa entoou uma canção e lembrou-se de fazer algo que havia muito tempo não fazia: agradecer a Deus pela beleza da vida. Finalmente, entenderam que se eles mesmos tinham feito aquela armadilha, eles mesmos poderiam desfazê-la. Eles eram bem criativos e inteligentes. E assim a gente termina esse nosso conto, Lolo, Barnabé e a sua família. Olha só. E então, gostaram da história? Essa história do Lolo Barnabé? Suas hipóteses, lembra lá no início? Como será que seria essa história do Lolo Barnabé? Foram confirmadas? Lembram? Nós começamos a nossa aula vendo, né, algumas coisas antigas, alguns objetos antigos. Você tinha pensado nessa coisa da antiguidade, que a gente poderia pensar aí na invenção das coisas? Foi isso que você tinha pensado? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Olha só. Afinal, o que ocorreu durante a narrativa que fez com que a família refletisse a respeito do conceito de felicidade? Lembra que bem no finalzinho é dito ali, né, que eles voltaram ali a sentar, a contar histórias. Olha que gostoso, contar história, trazer ali essa ideia de felicidade. Mas durante o texto, o que aconteceu? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, pensaram aí o que aconteceu nessa narrativa, na história aí do Lolo Barnabé, que fez com que a família refletisse a respeito, né, da felicidade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, certo? Porque esse Lolo Barnabé, né, ele foi inventando as coisas. E foi tendo essas coisas. E como já foi dito para vocês, o que aconteceu? Cada coisa trazia um problema. Essas coisas inventadas traziam um problema. Então, o que fez essa família refletir foi esse conceito de que a gente não precisa de tudo para ser feliz. É interessante quando a gente olha esse conto do Lolo Barnabé com esse olhar, quando a gente faz essa leitura para o conto Lolo Barnabé, com essa ideia de que a gente não precisa de tudo para ser feliz. E a narrativa nos mostrou isso. Esse texto nos trouxe essa ideia de que a gente não precisa de tudo para ser feliz. Por quê? Porque, né, tendo muita coisa, pode ser que essa coisa vai atrapalhando. Tanto que ela teve que começar a trabalhar. Lembram disso? Que a Brisa teve que começar a trabalhar. O filho começou a ficar sozinho. O Lolo passava muito tempo já atarefado, inventando as coisas. E tudo isso foi crescendo ali, aquele sentimento de infelicidade. Porque parecia que nunca era o suficiente. Então, por isso eu te convido para refletir sobre esse conto do Lolo Barnabé, pensando nessa ideia de consumismo, nessa ideia de ter as coisas, de sempre querer ter mais. Por quê? Porque às vezes, né? Digo às vezes, mas com certeza é sempre, a felicidade está aqui à nossa volta, com o pouco que nós temos e a gente mesmo que acaba não percebendo. Poderia ficar aqui falando horas com vocês sobre a felicidade, ouvindo de vocês o que vocês entendem por felicidade, o que é felicidade para vocês, mas infelizmente a nossa aula acabou. Então eu deixo meu abraço com vocês, mas é claro que muito feliz eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá!